Fala, amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula e hoje falaremos sobre o return das funções, ok? Não tivemos atividade da última aula, então vamos direto aqui na nossa aula sobre return, ok? Vamos lá, a gente já falou o básico do básico sobre o return, mas a gente tem que lembrar aqui de dois pontos muito importantes. Ele aponta primeiro o valor de uma função, ou seja, qual é o valor que aquela função vai estar retornando, ok? E também ela aponta para quando acaba uma função, ok? Depois de um return, a gente não lê mais nada da função. Então ela também finaliza toda a função aqui. Vou pegar de exemplo aqui uma função, eu vou chamar de soma, porque ela vai somar dois números, ok? Vai receber n1 e n2 e vai retornar a soma entre eles, n1 mais n2. Se a gente dá aqui um conjunto de ponto log em soma, dando valores aqui de 5 e 5, ele vai estar nos retornando 10. Porque ele vai pegar esses dois dados que estão sendo passados como parâmetro, vão somar eles, e o return vai dar a toda essa função aqui o valor do que está sendo colocado aqui, de N1 mais N2, ou seja, o valor de 10, que é realmente o que foi retornado aqui. Então, ela aponta o valor de uma função. E a ideia dela acabar a função é que, por exemplo, se eu vier colocar algum código depois dela aqui, esse código não será lido. Então, vocês podem ver aqui que ele mandou 10 de novo, ok? Porque eu não mudei o código. Mas esse código que ele não está lido. Tanto que aqui no... Eu não sei se é de alguma extensão, mas ele está meio que transparente, né? Mostrando que ele realmente não está sendo lido. E é por conta do return, que ele, basicamente, o código está lendo. Lembrando que as funções, elas são sempre lidas primeiro. Então, ele vai ler aqui a função, vai ver o return, e depois que teve o return, ele não vai ler mais nada que vem depois dele. Então, o return acaba a nossa função, ok? Uma, só que tem um pequeno porém, por exemplo, que o return, oh, vou pôr aqui mesmo, ele não é sinônimo de utilidade. O que eu quero dizer com isso? Que não é só porque uma função tem o return que ela é útil, e não é só porque uma função não tem return que ela não é útil, ok? Então, o return não é sinônimo de utilidade. E para eu estar demonstrando isso, eu vou abrir ele no navegador. Vou estar mostrando algumas coisas para vocês. Vou criar uma pasta chamada return. Sempre que vocês precisarem colocar algum código JavaScript no navegador, vocês vão fazer da seguinte forma. Vocês vão pôr uma pasta para ele, ou você pode usar a pasta ele mesmo, tá? Eu faço desse jeito por organização. Você vai adicionar um arquivo HTML, vou chamar de return.html. Aqui dentro do HTML você vai pôr uma exclamação e clicar Enter, que ele vai abrir esse código aqui. Você pode digitar o título, eu vou pôr return, e aqui no final, dentro desse que a gente chama de tag body, vocês podem estar pondo. Vocês vão estar abrindo aqui, colocando script, desse jeito. Na verdade, eu vou passar para outra forma, né? Sem estar abrindo, né? Script, dois pontos, src. E src é muito usado, por exemplo, para quando eu quero falar de outros arquivos, né? Então, se eu quero importar código JavaScript, eu ponho ponto barra, que significa, dessa pasta para frente. Se eu quiser, por exemplo, pegar alguma coisa que está fora da pasta, eu coloco ponto barra, que ele vai começar a pegar códigos que estão fora dela, ou seja, a gente está voltando uma pasta, só que ponto barra é para a gente estar avançando. E aqui eu vou pôr meu return de JavaScript, ok? E agora, para eu conseguir estar rodando esse código, a gente vai precisar da extensão aqui do Live Server, que eu já falei para vocês lá naquele projeto sobre a calculadora de MC, já falei na primeira vez que a gente foi falar sobre alert, confirm e prompt, mas com ela instalada você vai clicar com o botão direito, Open with Live Server, ok? Ele vai abrir o seu navegador.
Eu quero cumprir ele abrir certinho aqui. O que a gente colocou aqui no código, dentro desse que a gente chama de tag title, vai ficar aqui, ok? Eu não pretendo muito aprofundar em HTML e CSS nesse curso, porque realmente é mais voltado para JavaScript. Mas então você vai clicar com o botão direito, inspecionar elemento, e abre essa telinha. E aqui no console é onde vai ficar todos os códigos. Tanto que o 10 que a gente colocou no console.log, ele fica aqui, beleza? Eu posso até tentar, cara, o seguinte, colocar a tela meia a meia e por isso, mais ou menos assim, ó. Eu fecho aqui. Tá bom, tá bom. E o que importa mesmo é o que tá aqui, que é onde vai ficar o código. Mas então, o que eu tava falando aqui sobre que uma função, ela não é sinônimo de utilidade. Se eu der, por exemplo, um alert, que só pode ser usado aqui no navegador, o Word, ele colocou aqui a função e me mostrou undefined. Esse undefined, por exemplo, é o que está sendo retornado. Tanto que se eu der aqui, pegar a minha soma, passar 1 e 1, aqui ele deu 2, porque 2 é o que está sendo retornado. Só que no alert, ele é uma função que tem uma utilidade, ok? Mas não retorna nada. No caso, a função do alert seria avisar alguma coisa para o usuário, seria talvez debugar o nosso código, né, cara? Debugar seria o mesmo do que eu ver algumas variáveis em específico ali para saber o que está acontecendo no nosso código quando tem algum erro. Mas então, mesmo ela tendo utilidade, ela não me retorna nada, ok? Outro exemplo disso, cara, é, por exemplo, clique no nosso documento aqui. Document.editListener. E a gente já viu no nosso projeto da calculadora de MC. A gente passa um evento, vai ser o evento de clique, e depois uma arrow function com o que a gente quer fazer. Uma arrow function. Log. Fui clicado. Ok? Mesmo que essa função aqui tenha uma utilidade, ela não se torna nada. Quando eu clico aqui, ó, ele me vem aqui fui clicado, mas é por conta do meu cursor por log. Se eu quiser, por exemplo, colocar aqui const a igual a 1 mais 1, ok? Então, ele está executando esse código, mas ele não está me retornando nada. Tanto que eu acho que até dá para eu tentar pegar aquele A que eu passei. Ah, não, isso aqui é por conta de escopo, né? Talvez se eu passo A aqui, const A igual a 1. Aí no caso tem que ser uma let. Depois aqui A igual a 1 mais 1. Eu clico aqui e eu consigo estar retornando. Agora sim. Então, deixa eu recomeçar aqui. Basicamente, eu estou clicando aqui. Não sei se vai depois ficar o meu mouse. Cliquei até demais. Mas então, eu estou clicando. Esse código aqui está sendo executado. Mas aqui no meu. A gente fala sobre eu conseguir inspecionar o elemento. Que não, então, aqui, ó, mesmo que eu esteja clicando e esteja o código rodando, não me retorna nada aqui no console.log. A gente já viu que quando retorna, ele mostra aqui. E prova que está funcionando. Eu consigo dar aqui o console.log A, ele me retorna o valor 2. Depois o undefined, que seria mais pelo fato da função realmente não estar retornando nada, né? Ele vai me retornar undefined porque ele vai lá e roda a minha função, ok? Então, a gente já viu aqui que returns não é sinônimo de um código útil. Mas o último ponto que eu queria estar falando com você aqui são os closures. Basicamente, é você acoplar funções. Acoplar seria no sentido de você pôr uma dentro da outra. Depois a gente tiver aqui uma function.
cria múltiplo. Okay? Pode pôr aqui múltiplo. E dentro dessa função, calma aí. Dentro dessa função, ela pode estar me retornando outra função. Como, por exemplo, que eu vou pôr aqui uma arrow function. E aqui ele vai estar recebendo o número que vai ter que ser multiplicado. Okay? Então aqui eu posso estar dando outro return, porque é uma nova função, n vezes boot. Então basicamente esse código vai estar fazendo o seguinte, ó. Se eu tiver, por exemplo, uma const que vai servir para duplicar, eu posso pôr no cria múltiplo e pôr no meu múltiplo. Múltiplo. Como eu estou duplicando, meu múltiplo vai ser 2. Mas agora, como eu quero acessar essa minha função, eu ponho aqui o meu duplicar, porque automaticamente, quando eu faço isso daqui, ó, esse return, ele vem para cá, ok? Tanto que se eu der apenas assim, eu não tô dando ah, tá. É que ele não tá me retornando nenhum texto, porque ainda não tem o n. Mas, basicamente, esse return conseguiu o valor daqui. E agora aqui eu posso passar o número que eu quero multiplicar. Por exemplo, 10. Deu um errinho lindo aqui. E fala que document not defined. Não estou mais usando o meu document. Então eu posso tirar aqui. Mas aqui 20. Porque basicamente o meu cria múltiplo vai estar recebendo um múltiplo de 2. Eu vou estar entrando dentro dessa função. Ou seja, quando eu faço isso, eu estou pegando o meu return. O que estava retornando essa função é uma nova função, onde ela está pedindo o n como próprio. Então, como parâmetro, desculpa. Então, eu passo aqui o meu parâmetro, né, com a minha prop, e ele me retorna de novo meu n, que eu passo aqui, quer dizer, meu n que eu passo aqui, e o meu múltiplo que eu passo aqui. Então, dá para eu conseguir acoplar funções dentro dos returns, ok? Vamos passar agora uma atividade. Eu não sei se eu passei isso, mas eu acho que não. Faça uma função que recebe um número e retorna se ele é par ou ímpar, ok? Basicamente, para você identificar se ele é par ou ímpar, você vai ter que voltar lá nas primeiras aulas onde eu falei sobre equações, sobre coisas, símbolos matemáticos do caramba. E lá tem um método para você descobrir se o número é par ou ímpar, ok? Mas, qualquer dúvida é só falar. Falou!